Irmãos, nós iniciamos o ano de 2021 com uma correção oftalmológica, digamos assim, uma correção no mesmo sentido em que essa palavra é usada por oftalmologista, que vai corrigir o seu grau de miopia, astigmatismo ou hipermetropia, ou ainda outras enfermidades que possam, de alguma forma, afetar o nosso olhar para o reino de Deus e especificamente para a igreja, agora no mês de janeiro. Nós iniciamos essa série no dia 3, era para termos terminado no dia 31, no domingo passado, mas não foi possível terminar no domingo passado e acabamos tendo que criar uma nova mensagem para ocupar um outro fim de semana, um outro domingo, para terminarmos todo o conteúdo. E hoje nós pretendemos corrigir uma compreensão um tanto quanto equivocada da igreja contemporânea ou de muitos cristãos contemporâneos quanto à missão cristã. No primeiro domingo nós falamos sobre o pensar cristão, as produções intelectuais, os artigos de doutrina que a igreja precisa se ocupar nesse momento e não se negar a fazer o embate, como Paulo usa lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, que é aquele embate do pensamento, aquele embate, ele usa a palavra logismo. Ele usa a mesma palavra que nós traduzimos como lógica. Então, a lógica da igreja cristã, nas palavras do apóstolo Paulo, é que ela pense não como a cultura, mas como Deus pensa. Ela pense não como o hábito vulgar que se instalou nas comunidades cristãs hoje, mas segundo o que ensina a palavra de Deus. No segundo domingo, nós meditamos sobre o que a Bíblia, na verdade, nos fala sobre a comunidade cristã, para que a gente possa construir uma ideia de igreja dentro das lógicas neotestamentárias e não dentro das lógicas naturais, humanas, emocionais, culturais, enfim, é abdicar, abrir mão de toda a nossa ideia para abraçar a ideia bíblica de comunidade. E falamos da importância da igreja, dos irmãos. Esta semana eu até repliquei uma pequena nota do professor Michael Orton, que hoje é um dos considerados maiores pensadores em termos teológicos da igreja, ou um dos maiores, eu o colocaria entre um dos 10 maiores pensadores da igreja hoje. E o que ele falou e eu postei foi uma verdadeira avalanche de curtida, porque eu não sei se foi por entender realmente o pensamento do professor Michael Orton, onde ele diz que igreja não é um lugar onde você reúne com seus amigos. Igreja é um lugar que Deus escolheu para que você se reúna com pessoas amigas. É uma escolha divina, é uma escolha da graça. Então, isso foi o segundo elemento que nós falamos com os irmãos no domingo, no segundo domingo aqui de manhã. No terceiro e quarto domingo, nós falamos sobre o sustento da obra de Deus e da pregação, que se há alguma coisa que é necessário ser sustentada hoje é a pregação, posto que o único elemento que verdadeiramente faz o combate apologético, aquele combate da contracultura hoje no mundo, é a pregação do Evangelho.
Não existe outro elemento que guerreie, que faça a luta, que faça a guerra espiritual, segundo Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, sobre a igreja, que não seja a pregação. Pregação é fundamental. Por quê, pastor? Porque, número 1, nós somos despertados à fé salvífica pela pregação. Paulo disse, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Ouvir a proclamação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois ele diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, pessoas são salvas dando resposta à pregação da fé. E em terceiro lugar, nós lemos o Senhor Jesus ensinando-nos e colocando isso sob a ótica da missão da igreja, a missão do crente. Você quer saber o que Deus quer da sua vida? Pregue o Evangelho. Isso é uma missão. Então estamos presos à missão da pregação, estamos presos à ideia de que a pregação desperta a fé que salva, e estamos presos à ideia de que é a pregação que leva o pecador à salvação, à compreensão da obra redentora na cruz. Hoje, depois de iniciarmos o ano refletindo sobre a igreja, em virtude dos inúmeros desvios no plano da interpretação geral de qual é o papel dela no mundo, hoje, para o fim dessa série, nós reservamos pensar na missão. Qual é a sua missão? Quando a Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus, o que ele estava querendo dizer é que toda a sua vida foi preordenada pelo Altíssimo. Você era ainda massa informe no ventre da sua mãe, e Deus, como diz o salmista no Salmo 139, conhecia todos os seus dias. E todos os seus dias, de uma forma geral, pode ser resumida na missão. É que se você viver a vida, ganhar dinheiro, construir uma bonita casa, comprar um lindo carro, dar uma exímia educação formal aos seus filhos e chegar no fim da vida e morrer, você ainda morreu um servo não somente inútil, mas empobrecido na ideia de qual era a sua missão na vida. A sua missão é pregar o Evangelho. Mas há, obviamente, uma série de barreiras, impedimentos, contradições culturais para que você jamais engaje-se na missão. Primeiro, a grande perseguição à igreja do ponto de vista ideológico e da fé. Parece que a igreja e tudo que a igreja prega, fala e anuncia não tem mais eco nessa geração, nem quando a igreja se pronuncia do ponto de vista ético, nem quando a igreja se pronuncia do ponto de vista moral, nem quando a igreja se pronuncia a respeito do elemento que mais daria a ela a autoridade de o fazer, que é o qual, pastor? A obra redentora da cruz, a morte de Jesus, desde o seu nascimento virginal, do seu nascimento sem pecado, de Jesus ter passado pela vida sem ter cometido um único pecado, até o ato dele ter feito sacrifício por nós, sacrifício redentor para nos redimir dos nossos pecados, consolidado e confirmado na sua ressurreição, a mais gloriosa de toda a mensagem viva do Evangelho, é que Jesus ressuscitou e nele nós também podemos vencer a morte. Pois é, esses elementos de fé que a gente corresponde, dá crédito com tanta naturalidade. O mundo resiste e nós fomos chamados para pregar o Evangelho ao mundo. E o mundo está sendo formatado a cada geração e reformatado a cada geração. Seus filhos
Já devem ter chegado em casa defendendo de alguma forma a homossexualidade. Nós já vamos admitindo aqui e ali, dizendo que nós não somos contra homossexuais, mas somos contra a homossexualidade. Na verdade, a igreja prega contra o pecado e contra a servidão do pecado. Não é só sobre a homossexualidade que a gente fala, mas é também da prática homossexual, que segundo a Bíblia, meus queridos irmãos, é uma prática perniciosa, imoral, e dessa prática surge a ira de Deus sobre os homens. Não é só sobre o adultério, mas também é uma palavra contra os que adulteram, de que não verão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a mensagem da igreja não é e não pode ser uma mensagem que nós possamos dourar a pílula, mas sempre uma mensagem confrontadora, segundo as Escrituras e dentro do esquadro da palavra de Deus. O fato é que a cultura está sendo reformatada sempre. Os irmãos devem conhecer a figura desse senhor, Luiz Felipe Pondé, professor da USP e um nome relevante da filosofia contemporânea no país. Pondé apontou outro dia que o egoísmo é, na verdade, a grande revolução moral moderna. Quando você lê o Evangelho, você lê continuamente expressões como uns aos outros. Se você lê o Pai Nosso, é sempre, os pronomes estão sempre na primeira pessoa do plural, não há nada ali do ponto de vista singular. O Pai é nosso, venha a nós o reino do Pai, o reino é nosso, seja feita a tua vontade sobre cada um de nós, o pão é nosso. Então, quando você vai entrar pelos elementos bíblicos, você encontra essa ideia de compartilhamento, de comunidade. Você não é sozinho. Você não é sozinho, eu não sou sozinho. Mas o egoísmo, que é aquela coisa de autossatisfação, a minha decisão precisa me deixar feliz. E felicidade também é um elemento muito difícil da gente apontar. O fato é que o egoísmo deixou as sombras do erro para ser qualificado como virtude em nossos dias. Como pessoas que decidem sozinhos o curso da sua vida e o seu próprio destino. O seu destino, dizem os outros, você deve fazer. Na boleia dessa interpretação equivocada da vida, nessa transformação do egoísmo em algo negativo para ser algo moralmente aceito e admirado nos dias de hoje, a igreja está aí dessa boleia, tentando de alguma forma aproveitar-se disso, e muitas teologias egoístas são criadas, pregadas, e nós que não entendemos nada, que ficamos sempre à sombra da doutrina, vamos ouvindo esse pregador, aquele pregador, batendo palma, curtindo, compartilhando seus vídeos e, enfim, ajudando a propagar o outro evangelho, esse evangelho que dorme à sombra de um egoísmo, entre aspas, redimido pela cultura. O fato, meus irmãos, é que essa herança comunitária que vai sendo reformatada a cada dia, vai atrapalhando demais o caminho do pregador, de quem prega o evangelho e de quem quer ensinar a igreja os rumos divinos da igreja, os rumos divinos da vontade de Deus. É que debaixo dessa sombra do egoísmo, quem lembra de missão? Quem resgata a ideia de que tem gente perdida no mundo, precisando ouvir o evangelho, e que a pregação do evangelho a essas pessoas é, de fato, algo que está não somente sobre os ombros do pastor, mas sobre os ombros de toda a comunidade cristã.
De repente, não servir, não amar, não se importar com ninguém além de si mesmo, se tornou moralmente virtuoso. O egoísmo foi entronizado e se assentou no trono da igreja. O fato é que isto corrompeu o pensamento cristão, de modo a reduzir tudo ao endeusamento do eu. De repente, o único pensamento que importa é o meu, e eu penso sozinho com a minha própria cabeça. E eu acredite, eu não penso sozinho com a minha própria cabeça, porque eu me converti a Cristo e agora eu tenho a mente de Cristo. Eu não penso com a minha cabeça, eu penso com a cabeça de Jesus. Eu penso com a cabeça bíblica. Minha cabeça é totalmente formatada às Escrituras. Uma vez, um irmão de uma outra comunidade, que passou um tempo conosco, me perguntou se aqui na igreja a gente não fala de nada mais além da Bíblia. Eu falei, não. Nós aqui somos como o apóstolo Paulo ensinou, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Nosso tema na igreja, nosso tema, pelo menos temas que eu defendo, rodas de conversas em que eu estou com irmãos, jovens, crianças, mães, pais, é falando das Escrituras. Não há espaço mais para mim com o engano da cultura. Minha cabeça é formatada pelo Evangelho, eu penso como o Evangelho pensa, como Jesus pensa, ou pelo menos é dessa forma que eu intencionalmente tento lidar com as minhas habilidades intelectuais. Tudo que de fato, meus irmãos, sustenta a igreja, seus pensamentos, a ideia de comunidade, a ideia de sustento e a ideia de missões foi sufocada pelo eu. O eu. Hoje, se você observar os hinos que são cantados, as músicas que fazem sucesso, os verbos são conjugados na primeira pessoa. Eu quero, eu desejo, eu anseio, eu isso, eu aquilo outro. E isso mudou, meus irmãos, de 100 anos para cá. No início do século XX, a teologia inológica da igreja era, de fato, a teologia bíblica. Mas no início do século XX, com o advento da psicanálise, tudo mudou. Mudou os hinos, mudaram também as ênfases e mudaram a teologia. Então, uma nova teologia nasceu, com ênfases diferentes, música diferente e atitude diferente na igreja. Isso foi horrível. Se você buscar pessoas que estão na igreja há mais de 50 anos, vocês ouvirão eles falarem com saudade de 50 anos atrás. 40 anos atrás. Eu fazia um culto de jovens aqui na Nova Vida de Caxias, com 400 jovens sentados dentro do templo. E hoje nós não conseguimos afetar 40 jovens. Foram esquecidos pelos seus pais, que acreditaram que a escola estava dando uma boa educação, mas realizaram que a escola os deseducou. Que a escola não deixou de ser um lugar de propagação de conhecimento para ser um lugar de militância política. O fato é que muitos professores hoje dizem que a escola precisa não somente comunicar conteúdo, mas formar o indivíduo. E formar o indivíduo lê-se, ensinar ele a ser tolerante com as diversas ideologias de minorias que você encontra hoje nos lábios das pessoas. A verdade é que a igreja sofreu e vem sofrendo. Ela vem sofrendo terrivelmente com isso. A igreja sofreu em 2018 com a campanha eleitoral, quando ou nós tínhamos duas alternativas:
ou virávamos o jogo em favor do conservadorismo e tirávamos definitivamente do poder os partidos de esquerda, ou nós iríamos amargar um futuro como o da Venezuela e agora recentemente da Argentina, mas parece que também ninguém contempla isso. Ninguém contempla isso. Quando o menino e a menina chegam aqui na igreja, ele chega e assume uma postura feia, de cara feia, vem contrariado à igreja, não quer saber de nada. Nós sabemos que não há maior amor do que o dos pais pelos filhos. Depois do amor de Cristo por nós, que é um tipo de amor estorgê, também esse amor familiar, porque não é só o agapau, ele também tem esse amor por nós, como sua família, como seus filhos. Talvez o sentimento mais profundo que a gente nutra no coração hoje é o sentimento de amor pelos filhos. E eu diria a você, do fundo do meu coração, que não haveria maior tristeza para mim do que ver meus filhos fora do reino de Cristo, negando o Evangelho, negando a fé, negando a tradição dos santos. E por que isso tomou lugar, pastor? Porque a sociedade está tomada desse ateísmo, chamado de neo-ateísmo, ateísmo científico, dão-lhe vários nomes e vários sinônimos. Mas a missão continua a mesma, precisamos pregar o Evangelho. E precisamos estar não somente despertados à pregação do Evangelho, mas despertados ao anúncio de Jesus nessa era anticristo. Levantando a bandeira corajosamente de Jesus. E deixando que todos saibam que só Jesus Cristo salva e que não há salvação em nenhum outro. Meus irmãos, estas máximas dos evangelhos continuam vivas até hoje. O fato é que Cristo vem deixando de ser o centro da fé e o eu, o grande Deus desse tempo. A maior expressão de idolatria nesse tempo é quando você passa a se colocar no centro de toda a sua vida, suas decisões, suas escolhas, suas posturas, seu jeito de pensar. E eu vou mostrar para você, e não somente falar, para que você, digamos, acredite fundamentado na autoridade religiosa como pastor dessa igreja local. Não. Observe como os temas da cultura ocuparam o espaço teológico da igreja, de modo que hoje, os 3 pontos que importam para o ser humano contemporâneo, o ser humano do século 21, são esses: felicidade, prosperidade e realização. Prosperidade, felicidade e realização. Não é isso que algumas igrejas estão explorando todo o tempo, uma mensagem que faça você feliz. Em alguns movimentos, como o movimento de crescimento de igreja, que nasceu na década de 60, na cabeça de um pastor norte-americano, esse sujeito, ele começou a idealizar igrejas amigáveis, igrejas onde você chega e se sinta bem. Essas igrejas têm um cardápio de pregação. Eu estudei todo o material desse cara. Eu sei cada cantinho da doutrina dele. Eu li toneladas de livros sobre essa questão e posso te garantir que toda a teologia dele é desenvolvida sobre essas 3 pernas: felicidade, prosperidade e realização. Quer ser ou quer ter uma igreja grande, quer ser pastor de um movimento influente, use esse tripé: felicidade, prosperidade e realização. Outro dia, um desses jovens pastores e influenciadores de YouTube foi à frente das câmeras dizer
que Jesus é o centro da igreja, mas de Jesus você é o centro. Milhares de jovens bateram palma. Milhares de crentes endossaram isso. As palavras são bonitas, mas o que está por trás é um egoísmo. Não diz que Deus amou você de tal maneira, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou uma única pessoa, Ele amou uma raça caída, da qual você faz parte. Mas nós estamos muito longe de ser o centro de Jesus. Todo o movimento da divindade é para a glória de si mesmo, e somente de si mesmo. Mas não pense que isso é assunto apenas da igreja, isso é assunto da academia. A Universidade de Yale, que está uma das 5 maiores universidades do mundo, uma das 3 maiores dos Estados Unidos, a Universidade de Yale tornou-se pioneira ao começar a oferecer aos seus alunos um curso chamado Felicidade. Não importa se você entre para fazer medicina, engenharia, administração de empresa, economia, história ou qualquer uma outra cadeira na qual você queira se especializar com um curso superior, a ideia é que está lá o curso, e esse curso vem sendo altamente procurado pelos alunos, que foram e continuam a ser tomados pela ideia de que a vida é para que você seja feliz, é para que você tenha prosperidade, é para que você chegue no fim e se sinta realizado. Não. A vida é feita para você completar a carreira. Lembra-se de Paulo, lembre-se, vamos mergulhar agora, a partir do domingo que vem, nas cartas da prisão. Estas cartas é para nos mostrar que há vida no sofrimento, há vida, às vezes, no inexplicável, naquilo que você pode não entender, porque eu, como crente, estou vivendo uma situação como essa. E a gente vai mergulhar no estudo de 4 cartas do Novo Testamento: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, revigorando a nossa mente, o nosso coração na palavra de Deus, para entender que felicidade, realização, prosperidade não é, na verdade, os grandes objetivos do ser humano na vida. Eu não preciso nem dizer a você que esse curso lá na Universidade de Yale se transformou num autêntico sucesso, e o assunto do campus. Redes de televisão estiveram entrevistando os alunos com respeito ao curso, e eu ouvi as entrevistas me ajudou muito. Agora eu entendo, agora eu compreendo, me ajudou muito na época das provas. De repente, o mundo egoísta se tornou egoísta no seu modo de pensar, e não somente deixou as sombras da moralidade para encontrar espaço na academia, esmagando o pensamento cristão. O pensamento cristão está sendo esmagado nas universidades. E não é só no Brasil, é nas universidades americanas também, e nas grandes universidades no mundo inteiro. No mundo inteiro, debaixo das nossas barbas, tudo isso está acontecendo, e o cristianismo oprimido. Se a sua intenção na vida é só ser feliz, estudar para ganhar muito dinheiro e tornar-se um ser humano realizado, com uma família limpa, bonita, linda, morando numa casa linda, bonita, que você possa comprar e pagar com o seu ordenado,
que desfila num carro lindo e maravilhoso ao fim de semana, e que se sente bem com a vida que tem, eu vou lhe dizer que 2/3 do mundo nem pode sonhar com isso. Isso é fruto do pensamento egoísta, isso é fruto de uma sociedade que começou a entender que egoísmo é coisa boa, e não é coisa boa. O fato é que nós temos um outro gênero de desenvolvimento de vida, um outro gênero de modelo e de exemplo falando ao nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11. Por causa de felicidade, prosperidade e realização, ninguém consegue mais pensar em missão. Por causa de felicidade, prosperidade e realização, ninguém mais consegue pensar no campo missionário. O número de missionários cristãos no campo diminuiu. Isso porque já é difícil levar o jovem a crer em Jesus para a sua salvação, quanto mais retirá-lo desse contexto de ideias no qual ele está metido de felicidade, prosperidade e realização. Quando se fala em prosperidade, realização e felicidade, não resta espaço para você doar sacrificialmente em nome da missão. Você só pensa em acumular para ter tudo aquilo que nessa cultura são emblemas da riqueza. Eu consegui chegar lá. Eu consegui chegar naquele patamar. Ufa, custou. Foram 2 mestrados, 3 doutorados e um pós-doutorado para eu chegar lá. Mas cheguei. E aí vem a pergunta: você se sente feliz? Você se sente realizado? Pasmem, 85% das pessoas em estado aparente de vitória declaram que não. A mulher chega a esse ponto sem filhos. Ela deixa para ter filhos aos 40 anos. Tem uma gravidez de risco. E muitas das vezes a criança nasce com deficiências genéticas. Especialmente aquelas que nascem com deficiência no cromossomo 21. Por conta da idade. E aí nascem crianças com síndrome de Down. São rejeitadas. São algumas delas descartadas, como acontece nos países nórdicos. Você não encontra uma criança deficiente. Suécia, Noruega, Dinamarca, países de alto padrão, que matam, assassinam, abortam crianças com deficiências físicas. Mostrando para nós e esfregando na nossa cara, aqui do outro lado do Atlântico, nas repúblicas das bananas aqui da América do Sul, que nós temos que fazer a mesma coisa. Aí as mulheres vão para a rua na Argentina gritar alucinantemente pelo direito de matar. E agora, essa semana, uma professora muito respeitada da Universidade de Brasília vem a público dizer que o governo persegue os pedófilos. O que nós vamos fazer com esse pensamento, com essa loucura infernal que tomou conta dessa cultura? E o seu filho, a sua filha, o seu menino, a sua menina que você criou com tanto carinho, está lá metido nesse meio
debaixo dessa opressão ao mundo cristão. Mas quem são os homens? Quem são os homens mais dignos em toda a história? Qual o perfil desses caras que a Bíblia Sagrada diz que eles são dignos de ter a fé imitada? Quem são eles? Capítulo 11, versículo 37, diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Leia comigo em voz alta o verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Quem são os homens, os seres humanos cujo mundo não era digno deles? Não tem nenhum trabalhador do Vale do Silício, não tem nenhum grande dono de startup, não tem sequer uma pálida ideia de um ser humano próspero, feliz e realizado. Provaram de mortes violentas, foram apedrejados, foram mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos, como eles andaram vestidos? Gucci, Pierre Cardin, que morreu mês passado, com mais de 100 anos, vestidos de pele de ovelhas. Por onde andaram? Sem casa, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É assim. Esses são os homens dos quais o mundo não era digno. Jesus andou com homens 3 anos para tentar implantar-lhes a ideia de que a grande missão era encher o mundo com o Evangelho. Eu sempre chamei a atenção do meu filho dizendo: você não tem profissão, você tem promissão. A ideia que a gente deve construir de profissão é uma ideia de poder ser um missionário em determinadas áreas da vida profissional para a glória de Deus. Eu sou um sapateiro para ganhar gente lá na sua sapataria. Eu sou uma costureira para ganhar as suas clientes que vêm fazer grandes e ricos vestidos. Eu sou uma cozinheira, eu vou pegar essas profissões mais fundamentais para que você cozinhe com tanto carinho e amor, de modo que um dia o seu patrão elogie você e lhe pergunte: o que você coloca aqui nessa comida para ela parecer tão gostosa e você poder pregar o Evangelho? Outro dia o Jonas estava me dizendo que ele acabou indo para o táxi, não é, Jonas? E que agora estava assim meio sem saber, porque ele terminou a faculdade dele, glória a Deus, para você e para todos os nossos jovens. E aí eu estou pensando, né? Eu estou pensando no privilégio dele. A pessoa está fechada dentro do carro, não pode ir para lado nenhum, não pode adiantar, não pode passar em cima do congestionamento. E que oportunidade de servir a Deus como um glorioso missionário no reino de Cristo.
A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, há muito tempo começou um projeto de missionários autóctones, que é ensinar os da terra a ganhar os da terra, levando o evangelho dentro da sua própria cultura, treinando vidas, treinando pessoas, ao invés de fazer todo um projeto missionário, meus irmãos, digamos, culturalmente falando, treinamento de missionários culturalmente falando. Verdade é que missões talvez tenha sido a área da igreja mais afetada com a miopia dessa cultura decadente dos nossos dias, onde nós somos capazes de gastar dinheiro com tudo menos com a pregação do evangelho, onde nós somos capazes de cometer esse terrível sacrilégio. Somos a geração com melhores condições financeiras em toda a história da igreja cristã, e no entanto a igreja geme sob o peso de um egoísmo que vem comendo o coração dos seres humanos, inclusive dos crentes. Em Marcos 16:15, a palavra é pregar o evangelho no mundo inteiro. Lembre-se, quando Jesus disse isso? Vocês se lembram quando Jesus disse isso? Nós nos lembramos da declaração de Jesus, mas quando ele fez isso? Jesus fez isso antes de ser assunto aos céus. Foi uma das suas últimas expressões. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse isso e foi embora. Ele não deixou tempo para os discípulos perguntarem como nós vamos fazer isso. Nós não falamos a língua de todo o povo. Primeira barreira linguística. Nós não temos dinheiro para nos locomovermos pelo mundo. Segunda barreira financeira. Senhor, nós somos poucos. Como encher o mundo com a mensagem do evangelho? Terceira barreira, a barreira logística. E por que Jesus foi embora e nos deixou com as perguntas? Porque todas as vezes que nós temos muitas barreiras e não temos soluções práticas para vencê-las, nós nos rendemos a Ele. E qual é a pior área, a área mais defeituosa da igreja? É a área da oração. Então, além de sermos afetados pela cultura, além de termos as impossibilidades que a própria missão nos impõe, nós ainda oramos pouco. Como essa igreja vai reagir? Essa é a minha pergunta há 40 anos. Como essa igreja vai reagir? Essa é a minha pergunta semana após semana, esperando que o Senhor Deus Todo-Poderoso faça uma obra. Mas o que significa pregar o evangelho? Pregar o evangelho significa ser um arauto. Proclamar como um arauto, como um anunciante. Você não tem que fazer nada que você não possa fazer. Alguém outro dia disse que pregar o evangelho, Andrew Fuller, batista de 260 e tantos anos atrás, e ele diz: pregar o evangelho é anunciar que vai haver um banquete e convidar as pessoas para comer e sentar-se à mesa. Não há muito o que fazer. Anuncie, fale às pessoas, comunique, pregue o evangelho, reavive a missão dentro do seu coração. Entenda que você tem um destino na vida, e esse destino é
a obra da missão. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, a despeito das barreiras linguística, financeira, logística, ide pelo mundo. Segundo elemento que o Senhor Jesus nos concede é: gaste tempo com as pessoas, deixe o egoísmo de lado. Ore para vencer as barreiras e gaste tempo com as pessoas. Você gasta tempo com as pessoas? O silêncio não é só condenatório, ele é honesto. Obrigado pela honestidade. É lógico que não. Os seres humanos hoje não conseguem gastar tempo com a sua família. Vai gastar tempo com as pessoas? Nós não conseguimos gastar tempo com a própria família, mulher e filhos. Grande parte, eles são desprezados no discipulado. Essa é a segunda ordem que Jesus deu: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando. Gaste tempo com as pessoas, ore para vencer as dificuldades, cumpra a missão. Proclamar o evangelho e formar discípulos. Você não precisa ser de nenhum reconhecimento na igreja. É que nós erramos na nossa interpretação de missão. A gente imagina que a nossa interpretação de missão é o que o pastor faz. O que o pastor faz também é missão. Mas não é só isso. Isso é a ponta do iceberg. Ele, na verdade, é o responsável pelo treinamento e aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, vivendo os dons ministeriais que Deus lhe deu e levantando líderes e pessoas que queiram, de fato, servir a Deus no Espírito. Proclamar e formar discípulos, que é mais ou menos o seguinte: entender de dois grandes assuntos. Quais são os grandes assuntos que você precisa entender para fazer a obra missionária? A cruz e Jesus. Esses são os dois únicos grandes temas que você precisa ser bam. Se você tivesse apenas 5 anos de vida e quisesse ainda vivê-los para a glória de Deus e relevância na missão, eu gastaria pelo menos 3 desses 5 anos estudando tudo o que eu pudesse sobre a cruz de Cristo e sobre a pessoa de Cristo. Por quê? Porque qual é o fim da missão? O fim da missão é céu ou inferno. Esse é o fim da missão. Você acredita em céu? Crê no céu, irmão? Amém. Eu também. E no inferno? Eu me lembro de ter lido num dos livros do John Bunyan, que um reverendo, um pastor, um oficial da igreja foi visitar um prisioneiro no corredor da morte. E ali falou-lhe do evangelho, convidou a abraçar a fé. E o prisioneiro respondeu ao pastor com uma pergunta. E essa pergunta foi a seguinte: o senhor acredita mesmo nisso? E o pastor disse: sim, eu acredito. Eu quero lhe dizer que se eu acreditasse no que o senhor está dizendo, eu percorreria toda a Inglaterra de joelhos sobre cacos de vidro para livrar cada cidadão do inferno. O senhor me desculpe, mas eu não creio nisso.
E essa frase sempre me acompanhou ao longo da minha vida. Não existe nenhum sacrifício que nós possamos fazer em nome da missão, em nome da vida, da pregação, do evangelho, da formação de discípulos, que possa ser, meus irmãos, fruto, senão daquilo que a gente de fato acredita sobre céu e inferno. Céu e inferno. Esse mês de janeiro, nesse início de 2021, depois de um ano inteiro presos em casa por conta da Covid-19, não houve nada que eu mais pensei do que a igreja. Os diversos movimentos contra a igreja, os diversos deslocamentos e organizações para a destruição da igreja, a própria igreja no seu estado de acovardamento. Eu nunca pensei tanto sobre a igreja e nunca li tanto sobre a questão dessas filosofias e como isso vem e embaraçando o caminho dos santos para a missão da pregação do evangelho. Ao primeiro som do evangelho surge o grito fascista. Esse é o rótulo colado na declaração do evangelho. Essa geração entende defender a vida, defender a família, defender a missão, cumpri-la no exercício da pregação do evangelho, negar a ideologia de gênero, negar classificar a pedofilia como doença, negar querer que criminosos tenham vida livre, negar a liberdade a criminosos, é fascismo. O fato, irmãos, é que Jesus já havia nos advertido, e aqui eu vou terminar com essa frase: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E esse é o tempo em que os lobos mais uivam. As matilhas estão organizadas nos diferentes setores da sociedade, mas tem um lugar, e é nisso que está posta a minha esperança. Tem um lugar em que os lobos só entram com a sua permissão, que é a sua casa. Sua casa. Organizem-se, pois, como famílias cristãs, no entorno do culto doméstico, da adoração cotidiana. Evangelizem seus filhos, a tempo e a fora de tempo. Leiam, ensinem, orientem, orem, busquem a Deus, leiam a Bíblia e os preparem para o embate. E quando eles estiverem no embate, oriente-os, ore por eles e ensine-os nesse grande embate cultural no qual essa geração está inserida. A obra missionária nos aguarda. E é nesse campo que nós precisamos voltar o coração e os olhos para combater. E se sobrar tempo, pastor, tragam um amigo dos seus filhos, o vizinho ao lado. Faça uso dos métodos tecnológicos. Deem livros. Convide-os a cultuar. Convide-os aos movimentos de integração de família dentro da igreja. Não deixe de participar.
Abril nós teremos o nosso primeiro encontro de casais desse ano. Esse ano nós teremos 2, um em abril, outro em outubro. Ore a Deus, peça que Deus lhe mostre um casal, invista nisso, compartilhe, encontre todas as razões e condições para divulgar o Evangelho. Vai dar um presente de aniversário, dê em Bíblia, em um livro, alguma coisa que possa mexer com o coração e a cabeça do indivíduo. Eu vou dar uma camisa, eu vou dar um terno, aniversário do pastor, o que é que nós vamos dar para ele? Não dei nada, dei-me a alegria de ver você operando no reino e dentro da sua casa. Não preciso de nada. Graças a Deus, Deus tem tocado corações de alguns bons costureiros para me fazer os ternos. Que Deus abençoe sua vida, que nós corrijamos nossas deficiências no enxergar a igreja e façamos isso de todo o coração. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, corrige nosso jeito de ver a igreja e o reino de Deus. Corrige o nosso coração, nossa alma e os alvos que nós todos em Cristo Jesus ansiamos afetar. Dá-nos a sua misericórdia, graça e sabedoria para andarmos em teus santos caminhos. E concede-nos, ó Deus, um ano frutuoso, de almas ganhas, de vidas edificadas e pessoas, ó Deus e Pai, bem formadas no âmbito da sua fé. Dá-nos um ano de avivamento, ó Deus, do culto doméstico. Dá-nos um ano, ó Deus, de nossos filhos tocados profundamente com a mensagem de Cristo. Concede-nos sabedoria para afetar e chegar ao centro do coração desses meninos, dessas meninas, e que o Senhor nos capacite e nos abençoe para servirmos aos teus santos propósitos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de lhes pedir mais alguns minutos. O nosso querido diácono Carlos e sua família estão de mudança para o interior do estado de São Paulo. Eles se encaixam perfeitamente naquilo que eu, ao longo do tempo, venho ensinando à igreja, e ainda bem que eles ouviram, aprenderam. Dizia eu no meu discurso que há 3 grandes razões para nós deixarmos uma igreja. A primeira delas é por razões geográficas. Eles não podem pegar o avião e vir todo domingo aqui à igreja agora, né? Vão morar em Atibaia, no interior de São Paulo, acompanhando sua filha Melina, que vai estudar no Instituto Palavra da Vida, uma das mais sérias instituições teológicas do país, e eu fiquei muito feliz em ser o apresentador dela ao Seminário Teológico Palavra da Vida. O Lucas, seu filho mais velho, já está trabalhando na cidade de Atibaia, encontrou trabalho lá, e a gente fica muito feliz por ele. Eu orei por ele durante anos, para que Deus abrisse portas para ele, e eles gostariam de se despedir. Aliás, eles nem mesmo me pediram isso, eu voluntariamente facultei a eles se despedir publicamente da igreja, dada a honra com que eles fazem esse movimento, dado aos valores que eles defenderam, movidos por esse sentimento. Então eles estão deixando a congregação por motivos corretos, movido por uma causa legítima,
E eu gostaria de deixá-los dar um até logo, porque nós não conhecemos absolutamente nada acerca do futuro, e quem sabe, não é? Eles vão lá, fazem o que Deus tem no coração deles e acabem querendo retornar para esse caos urbano que é Duque de Caxias. Vem cá, Carlos, vem cá, Alessandra. Pode me dar som nesse microfone aqui, Nicole, por favor? Alô? 1, 2, Dá honra ao Carlos. Nos daria uma oportunidade para poder se despedir da igreja. Eu ensaiei um monte de discurso, irmãos, mas eu falo demais. Por isso que meu marido me deu aqui o microfone. Eu não vou conseguir falar. Então, eu vou resumir a minha fala em 2 coisas. Gratidão, claro, primeiramente ao Senhor, por tudo que Ele nos concedeu nesses 18 anos que nós passamos aqui. E gratidão por cada irmão, por cada irmã. Aprendi muito. Muitos já passaram, né? Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. E o segundo é pedir perdão por algo, por alguma palavra, por alguma atitude que eu possa ter feito, que possa ter entristecido ou magoado alguém. Tá? Nós vamos, todo mundo já sabe, o pastor falou, espero poder manter contato com todos vocês, e assim que der a gente aparece, tá bom? A minha vontade mesmo é que o pastor ore por nós, nessa nossa nova etapa que vamos precisar. E a igreja, quando lembrar, não deixe de orar por nós, estarei sempre orando por vocês. Eu pedi às irmãs que ajude a irmã Lourdes no berçário, que é algo que eu amo. Vamos tomar conta das nossas crianças, tá? É isso, não dá mais. Agradeço a igreja. Eu acho que complementando a fala da minha mãe, a gente foi muito amado aqui por todos vocês, né? Desde que a gente chegou, eu cresci aqui, eu cheguei criança aqui, já sou uma moça adulta, eu sempre fui muito amada por todos vocês. E como minha mãe pediu perdão, eu peço perdão por não ter amado vocês o suficiente, talvez, né? Eu acho que a gente sempre deve amor às pessoas. Mas é com muita gratidão que a gente sai daqui, né? O pastor falou, é um motivo legítimo, eu vou estudar, vou passar 3 anos no seminário. Eu também recebi muito apoio de vocês quando eu falei que iria para o seminário, isso é muito bom. Então, eu estou muito feliz, porque a gente tem a bênção da igreja, tem a bênção do nosso pastor, das pessoas que nos amam, né? As pessoas que me viram crescer. E hoje eu entendo o quanto eu preciso amar ainda mais a minha igreja, e eu espero conseguir demonstrar isso mesmo de longe. E é isso, a gente vai voltar, não é uma despedida. Em algum momento a gente se vê de novo. Amém. Eu geralmente não tenho muita dificuldade para falar. Apesar de não gostar de falar muito, não tenho dificuldade. Mas é um momento em que as palavras, elas são preciosas. Porque nós podemos usar palavras que não são devidas. Uma vez o pastor falou para mim que eu precisava olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Eu não sei se por conta da minha formação, eu fui um cara assim meio duro. E eu achava que não era. Então, a partir desse momento, eu passei a orar nesse sentido,
e a buscar olhar os irmãos com olhar de misericórdia. Não somente os irmãos, mas em qualquer lugar que eu estivesse, qualquer lugar que eu fosse, com quem eu estivesse lidando. Então eu me esforço para olhar as pessoas com carinho, sabendo que elas têm os seus motivos para serem como são. E eu aprendi a olhar os irmãos com um carinho muito grande. Sabe, quando eu passo por esses corredores, olhando pelos bancos, às vezes eu estou aqui na frente, fazendo alguma coisa, e na saída ali eu fico olhando os irmãos saírem. E eu me lembro em casa, quando eu vou orar, eu me lembro do rosto de vocês. Sabe, e eu gostaria de dar esse conselho para os irmãos. Vamos olhar uns para os outros, com esse olhar de misericórdia, com carinho, sabe, sabendo que ninguém pisa no pé do outro de propósito. Acidentes acontecem. Às vezes, uma palavra que nós ouvimos, que não soa bem, vamos pensar o melhor do nosso próximo, sabe? Poxa, o irmão falou com outra intenção, não foi isso que ele quis dizer. Isso só vai fazer bem para nós mesmos e edificar a igreja. Porque o que Cristo colocou como condição para que nós fôssemos conhecidos como sua igreja era que nós nos amássemos uns aos outros. Ele disse: quando vocês vos amarem uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. E eu queria deixar essa palavra para os irmãos, sabe, dizer que eu vou assistir a live e ficar olhando quando terminar o culto, vocês saindo ali pela câmera, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Amém. Bem, eu não posso dizer que foi uma alegria, né? Então, dá uma ideia que eu estou torcendo para que eles vão embora. Não, com lamento, mas um lamento satisfatório, com satisfação, por ver como a vida dessa família se desenhou para que eles tomassem essa decisão que a Bíblia endossa. Igreja é uma coisa muito mais importante do que a gente pode imaginar. Deus olha para a sua igreja e imagine, é a única instituição na qual Ele ainda tem liberdade de voz. Todas as demais instituições estão de costas viradas para Deus. Eu vou pedir aos irmãos que a gente faça tudo isso em conjunto e na mais sagrada e santa tradição dos santos. Vamos orar por eles, vamos abençoar a vida deles e esperar que o Senhor lhes dê vitória à medida em que eles caminharem. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Estendam as suas mãos sobre a vida do diácono Carlos, da irmã Alessandra e da querida Melina. Amado Deus, nós louvamos o seu nome pela experiência que ao longo desses 18 anos nós tivemos com estes teus santos. Ó Deus, nós os perdoamos de toda e qualquer postura, pensamento, ideia contraditória com a qual nos encontramos, ó Deus e Pai, envolvidos possivelmente em algum momento dessa trajetória com eles. Queremos pedir, ó Deus, do fundo da nossa alma, que o Senhor os abençoe. Os estudos da Melina sejam grandemente abençoados. O trabalho do Lucas seja tremendamente abençoado por Ti, que eles possam dar frutos onde quer que eles forem. E o trabalho de Carlos e Alessandra, ó Deus e Pai, junto aos Teus servos naquela cidade. Que em nome de Jesus o Senhor lhes abra portas e que em nome de Jesus o Senhor os conduza para onde o Senhor assim entender
que vai fazer uso, ó Deus, de todos os préstimos e de todos os dons que o Senhor concedeu aos seus filhos. Leva-os em paz. Em paz nós os despedimos. Em paz, ó Deus, nós os abençoamos. Em paz, Senhor, desejamos o melhor de Ti para a vida deles. Que o Senhor os leve, guardados pela Sua boa mão, e se aprouver a Ti um dia trazê-los de volta, ou fazer com que nossas histórias se cruzem outra vez, ó Deus, fique à vontade, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós somos o Seu rebanho, o Seu povo, os Seus filhos. Leva Teus filhos em paz, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eles também orem na questão da igreja, estão entre duas igrejas lá, entre a igreja de um grande amigo meu, pastor Abimael, que é a primeira igreja batista de Atibaia, ou a igreja do Nazareno, lá onde o Célio, o querido Célio, que também esteve congregando conosco por um tempo, ele e a família estão nesse momento congregando. Se eu pudesse dar uma forcinha aí, e ser eu a voz de Deus, eu dizia, vai lá para o Bima. Bima é um grande amigo, grande mesmo. Que Deus possa conduzi-los, orientá-los, dirigi-los, em nome de Jesus. E os irmãos, fica meio difícil eu pedir para que vocês venham aqui e dêem um abraço, mas pelo menos uma despedida efusiva, né? Alô, meu irmão, vai com Deus e tal, tá bom? Deus abençoe. Paz. Culto finalizado. Vai na paz de Jesus.